eu me faço essa mesma pergunta. Como é que se conta uma história? Qual a melhor maneira de se abordar? Quais os procedimentos para que a gente seja fidedigno ao máximo a qualquer história, né, que se conte? Então, eu particularmente eu sou ator, tenho dirigido alguns espetáculos já há algum tempo, mas eu me considero um ator. Então, o meu olhar é quase sempre, na maioria das vezes, sobre essa perspectiva, olhando como ator, como intérprete. Então, que é o eu não tenho pretensão nenhuma e talvez não sei escrever como dramaturgo, eu digo, né? Não tenho técnica, não tenho. O que eu tenho é como ator. Então, eu parto da personagem sempre e antes da personagem, das relações. É o que acaba me aproximando. Voltando, me repetindo um pouco, eu tenho dirigido e normalmente, na maioria, para não dizer 90%, 100%, acho, das histórias, agora teria que pensar, mas são textos que eu escolhi para fazer. Então eu dirigi espetáculos que são espetáculos que eu idealizei, ou eu e algum parceiro de produção, né, ao longo de todos os tempos. Para ser mais objetivo, eu acabo produzindo as histórias que eu idealizo. Então, eu acabo realizando projetos que são idealizações minhas, ou idealizações minhas com algum parceiro. No caso, agora, os dois últimos espetáculos que eu produzi foi idealização minha e da Helena Ranaldi, que é minha sócia produtora nesse momento, né? Já tem um tempo, já tem 3, 4 anos que a gente tem trabalhado junto e acho que vamos longe, né? Joana Buquerque é uma outra parceira minha de produção e que eu tive junto o tempo inteiro. Maurício de Barros já foi parceiro meu produzindo. Enfim, daí a escolha da história. Agora, como contar a história realmente é um processo revelador, porque a partir de um momento que você entra numa sala de ensaio, através das relações dos personagens, que eu acho que esse para mim, é o fator, é o disparador. É da onde eu vou partir. Vou ler toda vez que eu volto para o texto, que eu volto para uma história, é, eu acho que dali vão se formando camadas. Ali vai abrindo. A impressão que eu tenho é que a cabeça vai abrindo, a gente vai abrindo, abrindo, abrindo. E o teatro, mais especificamente, que é a linguagem com que eu trabalho, muito mais do que com a televisão, do que com o cinema, ele tem essa qualidade, eu acho, que é essa característica que me agrada muito, que é o conjunto. Né? Eu não faço nada como diretor, sozinho. Não é mérito meu, como ator também não é mérito meu. O trabalho o trabalho ser bem sucedido, eu acho que é mérito da equipe. E no teatro isso se faz mais claro, porque os procedimentos, porque o mecanismo é quase familiar, é uma convivência constante. E isso deixa vou linkar com a história. Isso deixa tudo tudo mais humano, porque você tem o aspecto humano, que é a convivência humana, claro, né? O tempo inteiro, muito. Você passa meses junto, tem processos que levam 2 anos. Tem processo que leva 2 anos, tem processo que leva 2 meses. Mas aí, depois de 2 meses você vai para a sala, você vai para a sala de espetáculo, você encontra de quinta a domingo, quando você é feliz, né? Hoje a gente tem espetáculos de sábado e domingo, mas
Eu batalho sempre para ser de quinta a domingo. Digo, se eu puder estar em cartaz todos os dias da semana, como diretor, como ator, putz, eu vou estar. Mas, então, nesse processo de como contar a história, como criar, eu acho realmente que é um mérito da equipe. Eu acho que a direção ela vai apontando, mas não é sozinho. Não é sozinho que a direção faz isso. Junto com os atores. E a partir de um momento a história ela começa a se revelar por ela mesma. Então, em termos muito superficiais, é quase um manobrista. Né? Tem um espaço ali que a gente vai preencher da melhor forma e o mais florido possível, juntos. Mas você vai conduzindo, você não precisar se conduzir, é só você organizar, porque o espetáculo, as histórias, elas começam a falar por elas mesmas. Através, mais uma vez, para mim é muito presente esse pensamento e esse procedimento, digamos assim, que é partir das relações. Partir das relações. Seja um monólogo com um ator, que ele tem a relação dele com aquilo que ele está falando. Ou seja, através da relação, mais objetivamente, de 2 ou 3 personagens em cena. E acho que a gente tem uma diferença, eu não tenho academia, nem estudo suficiente para falar com propriedade sobre isso. Mas o teatro que o teatro que eu vivo, o teatro que eu participo, que eu entendo um pouquinho, é esse teatro contemporâneo. É esse teatro que tá ligado ao que a gente está vivendo. Vou especificar o que eu estou querendo dizer. Vou tentar clarear um pouco o que eu estou querendo dizer. Antigamente, nos tempos passados, quando o diretor estava conduzindo, dirigindo um espetáculo, o ator dizia: aqui você quer que eu faça comédia ou você quer que eu faça drama? Essa peça é um drama, uma comédia, uma tragicomédia, o que é? Eu, sinceramente, verdadeiramente, eu tenho pânico. Porque eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu só vou saber à medida que a gente fica ali cutucando, 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 revisitando o texto, revisitando tudo, a palavra, a frase, o olhar, né? A partir do momento que você sai da mesa, né? Do estudo de mesa, do estudo do personagem. Eu não costumo fazer um estudo de mesa profundo. Eu acabo o processo que mais me agrada e que mais contribui com a minha criação, ele tá ele funciona de forma que depois de visitar o texto, sem um aprofundamento na palavra, né, sem lapidar as palavras, lapidar as frases, eu não costumo fazer dessa forma. Eu costumo fazer de uma forma que é visito o texto uma, duas, três, quatro, faz leitura, faço leituras 3, 4, 5 vezes, mas eu faço leitura já com uma ideia de um sopro, um sopro cenográfico, um sopro musical, experimentos, experimentos. E aí vão vindo as relações, aí a coisa vai se revelando, aí você consegue enxergar, eu consigo enxergar coisas que eu não enxerguei sozinho lendo. E assim você vai abrindo um, um leque, né, de possibilidades. E depois você, eu acho que sutilmente, começa a fazer escolhas, ou escolhas sutis. E a partir de um determinado momento,
É como se você soltasse a corda do barco, ele começa aí, ele começa, vai andando, vai, e vai de uma maré muito tranquila, no que diz respeito ao processo e o entendimento, eu digo. Porque eu particularmente gosto de mar nervoso também, entende? Mas a gente consegue furar tranquilamente essas ondas, que fazem parte do processo ou da história, né? Porque eu gosto muito dessa verticalidade, do mergulho profundo que existem, enfim, que faz parte da nossa história, das nossas dificuldades, das nossas a palavra, dos nossos conflitos, né? Das nossas dificuldades realmente, né? De tudo que a gente vive. Então, acho que isso faz com que a gente se identifique. Eu gosto de histórias que têm uma predileção por histórias em que você precisa verticalizar realmente no que diz respeito às relações humanas, aos conflitos humanos. Até porque eu sou muito. Nós estamos vivendo em tempos, né, que não tem como a gente não absorver tudo que a gente está vivendo. Não sei se é o acaso que a gente vive num momento pandêmico ou numa crise quase que mundial no que diz respeito ao ser humano, à violência. Então, me interessa muito me utilizar da arte para resolver essas questões ou para a gente se salvar, né? Então, eu fiz um espetáculo da Cláudia Barral chamado Cordel do Amor Sem Fim. Eu eu estava fazendo esse espetáculo, a gente fez no Sesc, estreamos no Sesc, realização do Sesc, e produção minha e da Helena, e, e é um texto que fala de amor. Ele fala de amor. Uma menina, é a coisa mais linda do mundo, o texto da Cláudia Barral. A montagem eu sou suspeito, mas o texto é a coisa mais linda, é uma coisa apaixonante, porque a gente aprofundou, verticalizou na questão amorosa, na questão da espera, porque são três meninas, são três irmãs no interior da Bahia, na divisa ali de Minas, Bahia com Minas. Chama Carinhanha a cidade, tem uma cidade portuária, minúscula, bem pequenininha, e muito influenciada ali pela região mineira, né? Por Minas. Então tem a questão da simplicidade da roça, da comida, do queijo, da comida presente, essa coisa mineira, porque a gente está no sertão da Bahia, na divisa com Minas, tem a simplicidade das coisas. É uma história que se passa nesse lugar, com essa respiração, com essa, eu acho que eu me identifico, tenho afinidade com essa história porque gostaria de viver esse momento, viver esse lugar, esse outro tempo. Então, porque a gente está num momento que a gente vive outra coisa. A gente vive em tempos acelerados, ninguém espera ninguém. Então, vou tentar explicar o que eu estou pensando. A história são três meninas, três mulheres, três meninas, três irmãs.
E elas vão cozinhar porque a mais nova, Madalena, ela chama, ela vai ficar noiva de José nesse dia. No momento que começa a peça, são elas falando assim, vai ficar noiva, né, minha irmã? Vou. Ah, então, elas vão fazer um almoço comemorativo para comemorar o noivado. Fala, bom, então tem que comprar farinha, vai lá comprar farinha. Quem vai buscar farinha? Vai Madalena, que Tereza, desculpa, Tereza é a mais nova. Vai Tereza, que é a mais nova. E ela vai ficar noiva de José. Porque ele tem que buscar a farinha lá no porto, que o porto, a farinha boa é do porto. E ela vai. Quando ela volta, ela já chega dizendo assim, ó, José, eu sou seu amigo, eu disse para você que se eu precisasse dizer que a gente ia ser só amigo, eu ia dizer, então eu vou te dizer, eu sou seu amigo, nós não vamos mais ficar noivo. Aí começa tudo, o que é isso? É doido, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela fala, quando eu cheguei no porto, eu avistei de longe uma embarcação, um vapor, e nele vinha Antônio. E aí, mas é só isso que ela diz. E ela diz, e nesse momento o Antônio disse, me espera que eu volto. E o espetáculo, ela esperando ele voltar. E aí se revelam todas as histórias, as relações das irmãs, uma que fala, vai lá, vai lá. Putz, a outra fala, não, como vai lá? Como vai lá? Você vai ficar noivo. José é um bom homem. Olha aí, José. Olha aí, é um homem bom, é um homem trabalhador, é um homem piriri. E a outra sonhando com o Antônio que vai chegar. Ele olhou nos meus olhos. Eu vi verdade nos olhos dele. A outra fala assim, mas homem de olho já lá é lugar para encontrar verdade, Tereza. Assim, é de uma poesia. E a história, que é o que nos interessa, é de um lugar que você está falando de amor, você está falando de espera, de uma mulher que fala, eu espero. E ela passa a vida esperando. E quando termina a nossa história do Cordel do Amor Sem Fim, ela está fincada ao chão do cais, como se ela fosse uma extensão do cais. Ela é uma pedra fincada na beira do cais. Então, assim, é tão potente a história, apesar dela aparentemente não ser esse mar que eu falei há pouco, né, turbulento, aparentemente. Você tem que ultrapassar aquelas ondas gigantescas. É muito barra pesada no aspecto humano da espera, do tempo, que me faz pensar em tudo que a gente vive, ou a nossa espera, que é a vida. É construir. Construir para quê? Ou o quê? E quando a gente fez uma leitura dessa peça, a gente fez uma leitura, teve uma menina, inclusive ela é atriz, eu não sei o nome, também não veio ao caso, mas ela assistiu a leitura e no final ela falou assim, eu acho uma loucura. Eu ia ficar esperando? Eu não ia ficar esperando. Isso ficar esperando o homem? Eu olhei e falei, que genial. Que era uma menina relativamente nova, devia ter 30 anos. Ela falou, eu não esperaria. Eu acho muito ingênuo ela esperar. Eu falei, pronto, já temos mais um elemento para a nossa história. Né? Que é ficar lá futucando, né? Provocando. Então, é uma história que, putz, vi muitas vezes. Eu me emocionava muito durante o processo, muito antes, quando eu li essa história, né? Li esse texto, lá atrás, em 2004. E depois, durante o espetáculo, virava e mexia, você vê as pessoas rindo, no final, assim.
Aí você olhava e falava, nossa. Falei, nossa, a mesma sensação que eu já tive em tal momento. É a mesma sensação que eu tive montando o espetáculo, é a mesma sensação que eu tive na vida, em algum momento meu. E aí eu disse, pensei, estamos nos comunicando. Valeu a pena. Então a história para mim que vale a pena são essas histórias que tocam a gente, né? Que você não... É claro que é muito óbvio isso que eu estou dizendo, mas são as histórias que a gente sai transformado, né? Que mexem com a gente, que te emocionam, que te faz rir, que te leva para um outro lugar. Eu, particularmente, como espectador, não, tem coisas que eu acabo de assistir e falar, eu não acredito que acabou. Ai, vai você ficar órfão daquela sensação, daquela obra, né? Então eu estou muito influenciado como artista, eu fico muito influenciado por tudo que a gente está vivendo, já há bastante tempo, né? Eu, você que está assistindo, todos os outros, a gente quase te absorve, né? Mesmo que por osmose, te absorve tudo isso. E aí como que a gente faz a devolutiva? Artisticamente. Aí isso tem a ver com as escolhas das histórias que você quer contar. Agora, como contar, aí cada processo é um processo, realmente.